Girl, you'll be a woman soon. Estimadíssimos amigos, vamos então para o nosso gabarito dessa nossa rodada sobre introdução ao direito do trabalho. Não deixem de aplicar a metodologia gestáltica no sentido de buscar o 7 como aproveitamento, a média de 70% de aproveitamento. No caso aqui, vocês devem fazer os exercícios e refazer os exercícios até acertarem 20 questões, pelo menos. Façam e refaçam até chegar nesse nível de cruzeiro. Bom, a primeira questão, a alternativa a ser assinalada é a D, 2A, 3 bola, 4 dado, 5 elefante, 6 dado, 7 dado, 8 elefante, 9 elefante, 10 casa, 11 bola, 12 elefante, 13 bola, 14 elefante, 15 elefante, 16 bola, 17A, 18 elefante, 19 bola, 20 dado, 21 casa, 22 bola, 23 elefante, 24 dado, 25 elefante, 26 dado, 27 dado, 28 bola. Vamos agora comentar algumas das nossas questões. Nossa primeira questão, ela tangencia o universo temático da disciplina Formação Humanística. Todas as demais alternativas são corretas e autoexplicativas e geralmente se apresentam ao início dos manuais de direito do trabalho. Reparem, no entanto, que comumente o que a gente vê no direito, nos manuais, é a associação de trabalho a tripalium, segundo uma tradição etimológica pela qual tripalium seria um instrumento de tortura, associando-se trabalho a sofrimento. Mas o que é pouco comentado é que, sobre outra conotação, tripalium também designa um antigo instrumento agrícola similar a um rastelo, uma ferramenta, portanto, da agricultura, e sob tal perspectiva o trabalho pode ser visto como fator de felicidade terrena, como forma de transformação da natureza pelo homem, portanto, um mecanismo de aproximação do homem ao seu criador. Então a gente tem essa perspectiva pouco comentada de trabalho como elemento de felicidade terrena. Agora, para a escola mercantilista de economia, não é o trabalho que é fonte de riqueza das nações, mas sim o comércio. O pensamento mercantilista, ele entendia que o valor dos produtos na sociedade era criado em seu ponto de venda, enfocando a riqueza do governante, o acúmulo do ouro ou o saldo das balanças comerciais. Na realidade, foi a fisiocracia, a primeira escola da economia, que centralizou o trabalho na geração de riquezas. Esse movimento foi dominado por nomes como François Quesnay, Anne Robert Jacques Turgot, e recebe esse nome fisiocracia, que significa governo da natureza, por priorizar em sua análise o trabalho na terra, o trabalho agrícola. Segundo os fisiocratas, apenas o trabalho agrícola criava valor aos produtos na sociedade, sendo o trabalho industrial um apêndice improdutivo para o trabalho agrícola. Havia essa visão extremada de valorização do trabalho agrícola, né? Depois, esses pensadores fisiocratas vão ser sucedidos na história da economia pelos chamados economistas clássicos, como Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo. Para os clássicos, o preço das coisas é o esforço e o trabalho de adquiri-la. Com variações dessa abordagem, Karl Marx também é considerado um expoente da economia clássica. E quanto à alternativa E, vejam que bonita essa colocação de Franklin Delano Roosevelt. O trabalho é a espinha moral de uma nação. E, de fato, né, a sociologia, ela parte do trabalho como matéria-prima, né, pelo menos a sociologia clássica,
com seus pais fundadores, como Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, eles vão tomar o trabalho como matéria-prima e identificá-lo na centralidade das relações intersubjetivas sociais, trabalho como fator de identificação social. Tanto assim que uma das primeiras perguntas que são feitas quando conhecemos alguém é: o que você faz, no que você trabalha? Atualmente, na sociedade de consumo, os sociólogos da contemporaneidade, eles desprestigiam um pouco essa centralidade do trabalho. Eles dizem que na sociedade de consumo vale mais o que você tem do que aquilo que você faz como elemento de identificação social. Não obstante, o trabalho permanece num lugar de expressiva importância em qualquer sociedade que se imagine. Bom, vamos para a nossa questão número 3. A questão 2 é autoexplicativa. Questão 3. Assinale a alternativa incorreta. No direito do trabalho predomina o caráter cogente de suas normas heterônomas. Está correto. De fato, o direito do trabalho vem encarreado pelo princípio da irrenunciabilidade. Américo Plá Rodrigues menciona esse princípio da irrenunciabilidade. O Godinho vai além, ele fala em princípio da indisponibilidade, ou seja, até mesmo o despojamento bilateral de direitos possui restrições no direito do trabalho. Indisponibilidade é uma ideia mais forte que irrenunciabilidade. A irrenunciabilidade proíbe o despojamento unilateral. A indisponibilidade, ela cerca de cautelas até mesmo as concessões recíprocas, o despojamento bilateral. Então, o direito do trabalho possui esses traços de forma que suas normas heterônomas, ou seja, as normas positivadas por um terceiro alheio às partes da relação jurídica, como é o caso do Estado, essas normas heterônomas são preponderantemente inalteráveis pelas partes. Não são normas dispositivas, portanto, mas normas cogentes, ainda que a reforma trabalhista coloque este postulado em xeque ao ampliar o espectro da negociação coletiva, mas ainda predomina essa visão de caráter predominantemente cogente das normas trabalhistas. Não obstante, ainda que prepondere normas cogentes, é incorreto falar que o direito do trabalho é ramo do direito público. Ainda que haja o predomínio de normas cogentes, de normas de ordem pública, de normas imperativas, o direito do trabalho possui, segundo a doutrina majoritária, natureza jurídica de direito privado, pois a irradiação de efeitos trabalhistas tem por gênese um contrato de trabalho, um contrato de direito privado, um contrato entre particulares, onde se convencionará as condições de trabalho, observados os imperativos legais. Já houve quem considerasse mista a natureza jurídica do direito do trabalho, por se tratar de um conúbio indissociável e inseparável de instituições de direito público e privado. No entanto, segundo Godinho, Maurício Godinho Delgado, essa concepção é falha por não captar a existência de uma identidade própria ao ramo do direito do trabalho. E a gente não pode se esquecer que não é exclusividade do direito do trabalho essa franca predominância de normas cogentes, de normas de ordem pública. No direito de família a gente também vai encontrar isso, ainda que o direito de família seja um ramo do direito civil, portanto, um ramo que possui natureza jurídica de direito privado. Quanto às demais assertivas, elas estão corretas, né? A assertiva C está de acordo com a doutrina de Maurício Godinho Delgado. A alternativa D, ela se mostra cientificamente correta. O direito do trabalho, ele forma um todo orgânico e harmônico, ainda que permeado de temáticas de diversos ramos do direito.
E a E, novamente, aqui está correta por definição, ela é autoexplicativa. Vamos para a próxima. Vamos agora para a questão número 5. Eu estou pulando as questões cujos enunciados são autoexplicativos. E agora a gente entra na disciplina História Internacional do Direito do Trabalho. Essa é uma disciplina que eu gosto de dividir em 5 fases, 6 fases, embora alguns autores só mencionem 4 ou 5 fases. Em primeiro lugar, eu gosto de mencionar o período que vai do ano 9000 a.C. até meados ali do século XVIII, até por volta de 1750. Esse é um período de fatos remotos e, em termos de estágio técnico da humanidade, ele é marcado pela Revolução Agrícola, que acontece entre 9000 e 6000 anos antes de Cristo, permitindo a sedentarização humana. É aí que surge a ideia de prestação de serviços por conta de outrem, ainda que serviços compulsórios, sob forma de escravidão. Até então, o vencido em guerra representava apenas uma boca a mais para alimentar, de forma que ou ele era liberto ou ele era morto. Agora se torna uma mão de obra útil na lavoura. E esse estágio de trabalho, ele perdura ao longo dos séculos. O nome escravo, ele só vai surgir a partir do século IX da nossa era, conforme a gente vê nessa nossa questão número 5. Ainda teremos nesse momento, nesse período de fatos remotos, o surgimento da servidão por volta do século X e mais para frente o surgimento das corporações de ofício. Bom, vamos aqui falar dessa questão, a gente volta para ver os demais períodos históricos. Essa questão se refere a esses fatos remotos. Pois bem, de fato, o trabalho escravo surge entre 9000 e 6000 a.C., época da Revolução Agrícola, né? A possibilitar a sedentarização humana. A palavra escravo, em latim, eslavos, grego bizantino, esclavos, inglês, slave, italiano, esquiavo, alemão, esclavo, ela deriva de eslavo, uma designação genérica dos povos da Europa Central e Oriental, abrangendo russos, ucranianos, bielorrussos, sérvios, búlgaros, morávios, que no século IX são sobrepujados pelos povos germânicos durante a expansão dos germanos e, em troca de se manterem vivos, se tornavam propriedade dos seus conquistadores, né? E a gente vai ter aula sobre trabalho escravo. Essa raiz etimológica ela vai ser relevante para a gente ver que o elemento nuclear etimológico essencial da expressão escravo é a circunstância de alguém se tornar propriedade de outra pessoa. A existência de serviço compulsório é um elemento meramente acidental, meramente circunstancial do conceito etimológico de escravo. A ideia de servir, de serviço, ela está no radical de outra palavra, que é a palavra servo, embora na prática as expressões acabem se confundindo com o tempo. Mas perceberemos rigor etimológico na conceituação de escravo pela Convenção Internacional de 1926 sobre a abolição da escravatura, que vai definir a escravidão como o estado de alguém sobre o qual são exercidos total ou parcialmente os atributos do direito de propriedade, ao passo que a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, que vai definir servidão, aí sim ela vai trazer no conceito a ideia de prestação compulsória de serviços a outra pessoa sem poder livremente se libertar dessa situação. E é isso que a gente explica nessa alternativa C. Já a assertiva D, ela exige conhecimento
da delicada distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Alguns autores, como Paulo Bonavides, eles defendem a possibilidade de utilização indistinta da expressão direitos humanos e direitos fundamentais para se referir ao mesmo plexo de direitos inerentes à consecução da dignidade da pessoa humana. Eu prefiro a distinção que é feita por Ingo Wolfgang Sarle, por José Cláudio Monteiro de Brito Filho, que, apoiados no texto constitucional, farão a seguinte distinção: direitos humanos são direitos do homem positivados no plano internacional, são direitos naturais positivados no plano internacional, ao passo que direitos fundamentais são direitos naturais do homem, direitos naturais positivados no plano interno. E essa distinção, ela decorre, segundo esses autores, da própria Constituição, que menciona no artigo 4º direitos humanos como princípio regente das relações internacionais do país. E no artigo 5º, no respectivo título, vai mencionar dos direitos e garantias fundamentais, para se referir a esses direitos inerentes à consecução da dignidade da pessoa humana, positivados no plano interno. Então, a gente fica aqui com essa distinção formal. Direitos humanos são direitos naturais positivados, revelados no plano internacional. Direitos fundamentais são direitos naturais positivados, revelados no âmbito interno. E a importância dessa distinção é criar referenciais comparativos, porque daí você compara os sistemas. Por exemplo, em matéria de liberdade sindical, é possível afirmar que os direitos fundamentais estão atrás dos direitos humanos, né? Ou seja, a gente ainda precisa evoluir muito no plano interno em matéria de liberdade sindical para chegarmos ao plexo de garantias que vigora no plano internacional, sobretudo materializado nas convenções 87 e 98 da OIT. Ao passo que, em matéria de trabalho escravo, de instrumental de combate ao trabalho escravo, é possível afirmar que os direitos fundamentais encontram-se mais adiantados, mais evoluídos que os direitos humanos. De fato, no plano interno, aqui no Brasil existem mecanismos como a lista suja, teorias sobre responsabilização por trabalho escravo em cadeias produtivas e conceitos evoluídos de redução à condição análoga de trabalho escravo que ainda não existem tão bem delineados no plano internacional. Então, é daí o acerto da assertiva, né? Que diz que, em matéria de tutela contra o trabalho escravo, deixa eu pôr aqui no slide, os direitos fundamentais, ou seja, as garantias internas, os direitos internos, encontram-se mais avançados que os direitos humanos, que as garantias internacionais. E daí você cria referenciais comparativos com essa distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos, que vão permitir a mútua evolução dos sistemas. E a E está incorreta, né? A E seria uma questão de Ministério Público do Trabalho. A E fala: o instrumental brasileiro contemporâneo de combate ao trabalho escravo passou por uma grande profusão após a condenação do Brasil no célebre caso José Pereira pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em São José da Costa Rica. Essa assertiva, ela está parcialmente incorreta, porque o Brasil não foi condenado no caso José Pereira. O Brasil firmou um acordo perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Desse acordo resultou o reconhecimento internacional pelo Brasil da subsistência de trabalho escravo em seu território e a adoção de diversos compromissos que resultaram na profusão de diplomas, instrumentos e ferramentas que compõem o nosso instrumental contemporâneo de combate ao trabalho escravo. Veja, não é que a prova do MPT é difícil por
cobrar esse tipo de questão. A gente, estudando provas anteriores, já sabe que é plausível cair uma questão sobre casos relevantes do Brasil na OEA. E a partir disso se faz uma espécie de resumo, de mapa mental, mencionando os casos, o desfecho e o objeto. O Brasil ele não foi condenado no caso José Pereira. José Pereira ele possuía 17 anos e junto com um amigo escapou de uma fazenda no sul do Pará e ele fugiu em decorrência dos maus tratos a que estava submetido. Foi emboscado por capangas, foi alvejado, seu colega faleceu. José Pereira se fingiu de morto e de algum modo conseguiu escapar e seu caso chegou à Comissão Pastoral da Terra, que por sua vez levou o caso a uma ONG, agora não me recordo exatamente o nome, acho que é Centro pela Justiça Internacional e Direitos Humanos, a sigla é CEGIL, C-E-J-I-L. E a CEGIL acionou o Brasil perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde se chegou a esse acordo. Houve, bem depois, esse é um caso que começa em 1989 e se resolve nos anos 90, mas em 2016 ou 2017, não me lembro exatamente a data agora, aí sim, num outro caso de trabalho escravo, o caso Fazenda Brasil Verde, aí sim o país foi condenado por trabalho escravo pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso José Pereira ou caso Fazenda Espírito Santo, houve acordo. No caso Brasil Verde, houve condenação. Bom, vamos agora para mais uma questão. Trata-se da questão número 6. Assim, a gente vem falando aqui de história do direito do trabalho, né? E apenas para pontuar, a gente falou dessa fase dos acontecimentos remotos. Teremos em 1760 o surgimento da primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela é marcada pela substituição da tração humana, da força animal, pela tração mecânica, pela invenção da máquina a vapor. E a partir da primeira Revolução Industrial se acentuam os processos de manufatura. Eu situo isso num período que se inicia em 1760, nos anos 1760, né? E a gente vai ter aqui, com a intensificação dos processos de manufatura, o surgimento da classe proletária, da classe operária, que decorre do êxodo de pessoas que viviam no campo para as cidades. E a partir daí surgem as condições para o surgimento do direito do trabalho. Nessa época, evidentemente, ainda reinava o liberalismo clássico nos moldes de Adam Smith, que preconizava que a mão invisível do mercado, através da lei da oferta e da procura, daria conta de equilibrar todas as relações até se chegar a um resultado justo, inclusive na questão trabalhista. A gente vai ter então aqui apenas o surgimento das condições do direito do trabalho, mas não o surgimento de um direito do trabalho consolidado. É por isso que esse período que vai de 1760 até 1848 é conhecido como o período das manifestações esparsas ou incipientes. E nessa época a gente vai ter algumas leis trabalhistas começando a aparecer, como é o caso das leis de Peel ou Peel Act, Peel's Act, em 1802, na Inglaterra, que vai limitar o trabalho de crianças em minas de subsolo, bem como as respectivas jornadas, e vai proibir trabalho noturno dessas crianças. A
A gente ainda vai ter alguns movimentos que indicam sublevação popular, como o movimento ludista, como o movimento cartista, que é desse período, mas ainda é um período incipiente, né? Mais tarde, a partir de 1848, surge o período que Maurício Godinho Delgado chama de fase do reconhecimento, sistematização ou consolidação do direito do trabalho. O período do reconhecimento, sistematização ou consolidação do direito do trabalho vai de 1848 até 1917. Por que 1848 é um marco? Porque 1848 é um ano que ficou conhecido como Primavera dos Povos. No ano anterior, a Europa havia sido assolada por mudanças climáticas que repercutirão numa fome de grandes proporções em todo o continente europeu. E em 1848 surgirão diversas insurreições, revolução na França, escaramuças na Itália, Hungria, revoltas na Alemanha. Até no Brasil a gente vai ter ares desse ano. Aqui a gente vai ter a revolta praieira, né? Que está associada a esse momento de sublevação. Mas o aspecto central é que em 1848 é publicado o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Talvez você não goste de Karl Marx, mas é inegável que provavelmente se trata de um dos filósofos mais importantes da história da humanidade. Sem ele a gente não teria assunto aqui para tratar. O direito do trabalho, ele surge como conquista das classes operárias que encontram um dínamo nessa teorização de Karl Marx, ou ainda alguns vão dizer que o direito do trabalho ele é conservador, trata-se de concessões da classe burguesa para manutenção do capitalismo, do status quo, da ordem vigente, né? De qualquer forma, então, seja encarando o direito do trabalho sob essa perspectiva progressista, seja encarando o direito do trabalho sob esse aspecto de ação e reação entre classes, né? Karl Marx vai estar na origem disso. E a partir da publicação do Manifesto Comunista, se proliferará por toda a Europa o surgimento de partidos socialistas e comunistas. A Igreja, originalmente, ela vai condenar esses movimentos, mas essas condições de vida do proletário, elas vão ficando cada vez mais insustentáveis, até que a Igreja passa a refletir sobre isso e em 1891 ocorre a publicação da encíclica Rerum Novarum, das Coisas Novas, editada pelo Papa Leão XIII. Essa encíclica ela prossegue condenando o comunismo, mas já passa a tolerar o socialismo e vai conclamar, a Igreja era uma grande autoridade moral da época, vai conclamar os envolvidos nas relações de trabalho a uma mais justa distribuição, a um mais justo equilíbrio entre capital e trabalho. Trata-se da chamada doutrina social da Igreja. Além disso, no final do século XIX, teremos leis que passam a tolerar o sindicalismo. Anteriormente, essas leis proibiam o sindicalismo, conforme se depreende aí das questões que a gente apresenta, né? E agora a gente vai ter uma expansão do movimento de classe. Também não é demais recordar que no final do século XX, Otto von Bismarck, o chanceler alemão, ele editará uma série de leis previdenciárias, talvez inaugurando o primeiro sistema de proteção social de que se tem notícia. Mais tarde teremos William Beveridge, já no século XX, né?
fazendo o mesmo na Inglaterra. A gente tem aqui então um momento que podemos chamar de reconhecimento, sistematização ou consolidação do direito do trabalho. No curso desse período, é bom lembrar também que vai ocorrer a segunda Revolução Industrial, por volta de 1850. Mais para frente, essa segunda Revolução Industrial, conhecida como Revolução Elétrica, com o domínio da eletricidade pelo homem, vai propiciar as criações para o surgimento da linha de produção. A linha de produção é uma forma de organização do trabalho idealizada por Frederick Taylor. Taylor é o pai da administração científica e a partir das noções de estudo dos movimentos, ou seja, motion study, e estudo do tempo de trabalho, time study, ele vai conceber a linha de produção. E isso vai ser aplicado por Ford, Henry Ford. A ideia da linha de produção é eliminar os tempos mortos do trabalho, e a gente vai ter aqui concentração de muitos trabalhadores num mesmo chão de fábrica. Isso vai ser propício para o fortalecimento do ideal de classe, mas isso é matéria vista mais para frente, né? Já na próxima fase. Essa fase de que estamos tratando, do reconhecimento, sistematização ou consolidação do direito do trabalho, ela tem por marco o ano de 1848, publicação do Manifesto Comunista, e ela chega até o ano de 1917. É possível afirmar que o ano de 1917 ele inaugura uma outra fase do direito do trabalho, uma fase conhecida como fase da institucionalização, oficialização ou intervencionismo, ou seja, marcado pela frutificação mesmo, né? E institucionalização de um direito do trabalho com previsão estatal e, digo mais, com previsão constitucional. É a era do constitucionalismo social, inaugurada em 1917, quando pela primeira vez uma Constituição positivará direitos trabalhistas. Trata-se direitos trabalhistas em sentido estrito, diga-se de passagem, porque a Constituição Imperial Brasileira, já nos idos de 1824, veiculava alguma questão relacionada a trabalho, como liberdade de trabalho, profissão ou ofício e extinção das corporações de ofício. Mas será a Constituição Mexicana de 1917 a primeira a tratar de direito coletivo do trabalho, direito de greve, sindicalização, direitos trabalhistas em sentido estrito. O ano de 1917 também é marcado pela Revolução Russa, e os especialistas vão apontar que o direito do trabalho, muitas vezes, ele opera como uma reação a esse receio de expansão do movimento revolucionário russo para todo o globo e assim colocando em risco o capitalismo. Então a Revolução Russa de 1917 também será um fator de profusão do direito do trabalho. Em 1919, teremos a constituição da efêmera República de Weimar, na Alemanha. Também tratará de normas trabalhistas. E ainda em 1919, através do Tratado de Versalhes, que coloca fim à Primeira Guerra Mundial, é criada a Organização Internacional do Trabalho. A gente está aqui num período, então, 1917, o período de institucionalização, oficialização ou intervencionismo. Esse período vai até 1950. E no campo da técnica, a grande forma de organização do trabalho desse período é o esquema fordista-taylorista das linhas de produção.
Ainda que a segunda revolução industrial, ela tenha ocorrido antes, se identifique a partir dos anos 1850 o seu início, é aqui nesse momento entre 1817 e 1950 que vai encontrar o seu apogeu o modelo fordista taylorista. A partir dos anos 1950, inicia-se por uma série de fatores que vêm tratadas nos exercícios, a derrocada, o desprestígio, o enfraquecimento, o sobrepujamento do modelo fordista taylorista pelos chamados modelos de acumulação flexível, como é o caso do toyotismo a partir dos anos 1950 e do volvismo a partir dos anos 1960. Esses movimentos, então eu coloco aqui uma nova etapa, tendo como marco os anos 1950. Esses movimentos, eles são favorecidos pela chamada terceira revolução industrial, a revolução das telecomunicações, a revolução tecnológica. E vai aqui trazer uma nova dinâmica para as relações de trabalho, marcada por intensa terceirização de etapas da cadeia produtiva, trata-se da chamada terceirização modular, aquilo que alguns autores chamam de terceirização material, e ainda marcado por ideias como redução do quadro de funcionários, o que é chamado em inglês de downsizing, internacionalização da produção com a distribuição de fábricas ao redor do globo. É um fenômeno proporcionado por essa revolução tecnológica que vai dar gênese, vai dar origem à globalização, e o nome disso em inglês é offshoring. E ainda a gente vai ter aqui diversas formas de produção que não haviam antes, como a produção just in time, ou seja, eliminação de estoques. É como se começasse uma produção a partir do momento em que o cliente pede, vai comprar aquele bem, né? De forma figurada, é como se ao entrar numa fábrica, numa loja da Toyota para comprar um carro, a partir daquele instante começa a produzir o veículo. Por isso que é um modelo de acumulação flexível, né? A produção é just in time. Para quê? Para evitar estoque. Estoque significa inventário. Inventário significa capital parado, que não está rendendo lucro, né? Então aqui esses modelos vão eliminar os estoques. E a gente vai ter diversas características que vão influenciar nas relações de trabalho. Vale dizer que a nossa CLT é de 1943, então em termos de estado da técnica da humanidade, ela se volta muito mais para o fordismo taylorista. Ela não está tão vocacionada para desafios ditados pela terceira revolução industrial, pelos modelos de acumulação flexíveis, e sob pretexto de tratar dessas novas necessidades que mais tarde surgirá a reforma trabalhista aqui no Brasil. E eu ainda identifico Então, a gente vai ter esse momento que vai dos anos 1950 até 2010, que eu chamo de crise do direito do trabalho. Esses modelos de acumulação flexíveis, eles impactarão no direito do trabalho clássico, né? Surgindo problemas que veremos em aulas oportunas, como os trabalhadores da zona cinzenta ou zona grise, e daí diversas teorias sobre como lidar quanto a direitos sociais que seriam aplicáveis a esses trabalhadores, mas eu situo, a partir dos anos 2010, uma nova fase que eu chamaria de fase de transformação ou transição do direito do trabalho. A gente está numa época chamada pós-modernidade. Pós-modernidade é como ficou conhecido o mundo pós-queda do Muro de Berlim.
E a característica desse momento histórico seria o capitalismo livre, com desmobilização das teias de proteção dos direitos trabalhistas. O sindicalismo ele acaba bastante enfraquecido pelos modelos de acumulação flexíveis, uma vez que com diversas fábricas ao redor do globo e terceirizações de etapas da cadeia produtiva, a gente já não tem mais aquela concentração de um enorme contingente de trabalhadores no mesmo chão de fábrica, né? A gente vai ter aqui um momento em que o direito do trabalho ele começa a ser ameaçado sem que haja uma contraforça ou mesmo uma ameaça remota, como o comunismo fazia às vezes, né? Para que houvesse reconhecimento de direitos a título de manutenção do status quo. E mais precisamente a partir dos anos 2000, e daí é tema de aulas mais voltadas para a segunda fase, a partir de um modelo produtivo de uma empresa chamada Asynchrony Systems, surge aquilo que a partir de 2010 começa a ser identificado como quarta revolução industrial ou indústria 4.0, marcada pela intensa profusão de tecnologias da informação, a revolução digital, de aplicativos, a economia de algoritmos, e a gente vai ter então o surgimento de novos desafios, outros desafios ao direito do trabalho, como as questões afetas a teletrabalho, uberização e outros temas que discutiremos oportunamente. Mas voltemos aqui então para essa nossa questão 6, para a gente encerrar esse nosso bloco. Só um segundo, deixa que eu me situar. A questão 6, ela alternativa D, ou seja, a alternativa 3 é verdadeira. Mas veja que eu não menciono na questão apenas a alternativa 3 é verdadeira. Eu menciono que a 3 é verdadeira. Isso porque a 1 também é verdadeira. Esse enunciado meio confuso, ele foi considerado verdadeiro pela banca do concurso de 2008 do TRT3, né? Essas questões são um pouco arbitrárias, elas vêm carregadas de muito subjetivismo, o pensamento do examinador, o que ele pretendeu significar com essa afirmação de que o direito do trabalho surge da contestação do liberalismo e da necessidade de organização de um corpo de normas sociais que assegurem mínimos contratuais, né? Decorrente de transformações da sociedade no final do século XVIII e início do século XX. Eu digo que isso é subjetivista porque antes disso já havia direito do trabalho, ainda que numa fase incipiente, como ocorre com a aprovação do Pius Act em 1802, né? E o movimento ludista de 1812 também vai gerar alguma comoção. Então aqui fica esse registro de que há um certo subjetivismo do examinador que procurou, nesse enunciado 1, valorizar a Constituição Mexicana de 1917, a Revolução Russa, a Constituição de Weimar, o surgimento da OIT em 1919. A 2 é falsa e é uma questão que foi considerada falsa pelo TRT-16 também num concurso de 2008. A Revolução Francesa, ela não mirava direitos sociais, sendo inválido situá-la decisivamente na formação e no conteúdo do direito do trabalho. Ela tratava de liberdade de uma forma geral, não de igualdade formal, não de igualdade substancial. A gente começa a falar de direito trabalhista, de busca por igualdade material, mais propriamente a partir de 1848. A partir daí que o valor igualdade passa a ser efetivamente considerado em seu sentido material. A 3 é verdadeira por definição,
A quarta é falsa. O Papa Leão XIII ele editou a encíclica Rerum Novarum, não a Divinis Redemptoris. E a 5 é falsa. A OIT foi criada em 1919, ao tempo que o constitucionalismo social surge em 1917, através da Constituição do México. Ufa, vamos agora para um intervalo. Espero que estejam gostando. E é isso, meus amigos. Vamos lá, a gente vai passar. Através de muito trabalho, a gente vai passar. Sigam o método Gestalt. Façam os exercícios e refaçam até chegar ao aproveitamento de 70%. Até o próximo bloco, senhores. Tchau. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find.